Quando eu era criança, do tamanho de uma criança que não consegue encostar o pezinho no chão quando está sentada numa cadeira, minha irmã um dia olhou meu pratinho de arroz e falou assim para mim: Tá vendo esse grãozinho de arroz que você tá deixando no prato? Então, ele tá chorando muito triste porque não conseguiu cumprir a sua missão de vida, que é de alimentar uma pessoa. E se tivesse ficado lá na roça, talvez teria virado um pezinho de arroz, gerado um monte de grãos e alimentado outro tanto de pessoas. E agora, olha aí o destino dele, o que vai ser? O lixo. Olhei aquele arrozinho ali, né? E pau! Limpei meu pratinho, dando assim aquele grão de arroz, o seu destino glorioso. Eu conto essa história que é para retratar o conceito de Motainai, que simploriamente significa não desperdício. Indo um pouquinho a fundo, é um sentimento de profundo respeito pelas coisas, porque na cultura japonesa compreende-se que tudo o que há, tangível ou não, tem uma natureza divina. E junto a esse respeito, um sentimento de profundo pesar pelo não aproveitamento total da coisa e do seu potencial. Sabe, ao contrário do Brasil, que tem dimensões continentais, né? Grande pra caramba, o Japão, ele é 22 vezes menor do que o Brasil e é formado por ilhas, quase 7.000 ilhas, né? Montanhosas e vulcânicas, o que diminui sobremaneira a área de cultivo, de plantio. Então, dessa carência, né, tinha pouco, e dessa natureza divina das coisas surge esse sentimento, esse conceito de Motainai. Quando a gente fala de natureza divina, inclui-se aí as pessoas, né? O trabalho das pessoas que fizeram para que esse objeto chegasse até nós. Inclusive aquele grãozinho de arroz, né? Que chegou quentinho, gostosinho, cheirosinho, foi preparado por uma pessoa, pela mamãe, pela irmã, uma pessoa adulta que está na nossa casa. Então, né, uma questão de respeito por essas pessoas. Inclusive, a gente pode falar de uma outra palavra de respeito, que é o itadakimasu, que é o agradecimento a essa comida, né? A esse alimento que chega até nós. Mas voltando ao Motainai, desde pequena a gente ouve essa palavra nas nossas casas, para coisas do cotidiano, as coisas mais simples, desde a roupa que manchou, que rasgou, que estragou, mas que estaria boa para uso ainda, né? Para um objeto que trincou, lascou, falei assim, poxa vida, né? Foi falta de cuidado meu, né? Aquilo lá ter estragado. Como é que eu vou poder aproveitar agora? Também usa assim para uma comida, por exemplo, aquela banana que tá lá na fruteira e olha assim, vai apodrecer, né? Então, ou eu vou comer, ou eu vou fazer um bolo, ou vou fazer um sorvete, vou congelar. Então, o conceito de Motainá, ele tem esse respeito, tem o pesar, mas tem uma ação proativa com relação àquilo que é o objeto da nossa observação. Até agora, a gente falou de respeito a coisas, mas a gente pode entender também o Motainai como usado para bens intangíveis. Por exemplo, o tempo, né? Não dá para guardar, para pegar o tempo, como se pega uma caneca, não dá para pegar o tempo e guardar para usar mais tarde. Então, Motainai, né? Não usa o tempo disponível para gerar bons frutos. Quando eu falo disso, me vem claramente a imagem da minha mãe, que ela falava assim, né? Aproveita o tempo livre que você tem. Na época que eu era criança, adolescente. Aproveita esse tempo para aprender coisas, porque ela sabia da sua experiência de vida que tudo que a gente aprende, a gente pode praticar, pode virar uma habilidade, uma competência, e isso pode transformar, pode mudar o futuro de uma pessoa, né? Quem me conhece um pouquinho mais de tempo vai lembrar do texto do Peter Senge. Foi isso que eu me lembrei
né? Quando eu me lembro da minha mãe, eu penso naquele texto do Organizações que Aprendem, né? Porque na realidade as pessoas, na minha crença, podem ter uma missão de vida. Então, como a gente aproveitar o nosso tempo, as coisas que estão disponíveis, os relacionamentos, as pessoas, em prol do nosso futuro, do nosso destino e das coisas que temos, né? Agradeço de coração a oportunidade de compartilhar um pouquinho das minhas crenças e espero, eu desejo que elas possam te alimentar, te inspirar ou talvez virar uma plantinha, assim como o grãozinho de arroz, que inspire outras pessoas no futuro. Muito obrigada e ó, Gambarina sai!